Sejam bem-vindos a Micro Resource, com vocês as continuidades ao orçamento número 239. Eu estou voltando de um último vídeo em que nós estávamos fazendo uma análise desse hardware em regime de time-lapse, para ficar mais acelerado, para não ficar tão maçante para vocês, né? Porque de fato eu estava garimpando aqui para ver o que estava ocorrendo com esse equipamento. Então sempre lembrando, nós ligávamos e nada acontecia. Durante os meus testes, antes dos testes, eu fiz limpeza do equipamento, uma limpeza parcial, né, uma limpeza só para efeito de teste mesmo, onde eu fiz a desobstrução ali, limpeza dos slots da RAM, do slot da placa de vídeo, do PCI Express X1, do X16, do PCI normal. Fizemos a substituição aí do thermal pad da ponte norte, né? Eu coloquei aqui o trocador de calor sem pasta térmica, porque a gente está executando testes, né? Eu presumo que eu vou ficar montando e desmontando isso aqui algumas vezes. Então a gente sempre, como vai manter o equipamento ligado por um período de tempo bem curto, a gente não coloca pasta térmica durante o teste. Mas se tem que ter aquele discernimento, né? Você não pode largar o micro 15 minutos ligado, que você vai causar dano no processador. Durante os meus testes em time-lapse, quais foram os sinais que eu tive? Eu consegui fazer o BIOS começar a fazer seus posts de indicação de problema. Quais são esses posts desse equipamento? São beepers, né? São beeps. Então ele estava me indicando 2 beeps, indicando que havia problema na identificação da RAM. Eu fiz o reset do BIOS, mudando o strap aqui, né, para a posição CMOS discharge. Aguardei o período de reset, onde a CPU teve, ou melhor, o BIOS teve todo o seu conteúdo apagado. Voltei da posição aqui, o client CMOS, eu voltei ele da posição de CMOS discharge para operation, né, que é a posição de operação. E eu liguei o equipamento e aí mudaram-se os bips, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu parei porque fica fácil de explicar os 2 bips, né? Tá sem memória. Se você ligar o computador sem memória, ele vai fazer bip, 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 para, te indicando que está sem RAM ou que ele está com problema de identificar a RAM ou a RAM está com algum problema. Bem, feito isso, nós voltamos, vou acionar a CPU e olha o que acontece. Ok? 6 bips curtos. Ele vai fazer de novo. Perfeito. Para o Inspiron dessa série, esses 6 bips curtos estão me informando que esse computador está sem dispositivo de vídeo. Ele não está conseguindo fazer saída de vídeo. Então, a partir desse momento e com esses 6 bips, eu já vi que houve a correção do problema de identificação da RAM. Ele já identificou a RAM e passou para um novo device que seria o vídeo. Eu pensei que esse equipamento, esse processador aqui, era dotado de um vídeo integrado. Então eu presumi que ele tinha um vídeo integrado e fiz o teste. Como ele está me dando esses 6 bips, eu sei que então esse processador Intel i5 de primeira geração aqui, pastilha 760, não vem com chip integrado. Por isso que esse equipamento vem com uma aceleradora gráfica da GeForce. Então nós vamos desligar. Ok? Vamos aguardar cair a carga da alimentação. Esse LED que está acendendo aqui é o 5 volts VSB, que indica a linha do Power Good, né? Aquela tensão que a fonte manda para a placa-mãe quando ela é alimentada, tá bem? Então nós vamos agora inserir aqui a placa de vídeo com todo cuidado. Eu estou manipulando o equipamento porque ele não, a manutenção que eu fiz aqui foi uma manutenção bem porca mesmo, só para fazer o orçamento, para ter certeza do que estava acontecendo, e nós vamos partir para a tratativa correta que deve ser executada nesse equipamento, né? Com todas as limpezas corretas e todos os caprichos que são inerentes ao meu laboratório, né? Daqui eu não deixo a coisa sair meia boca, nunca, né? Então, nós vamos inserir a placa de vídeo está inserida, nós vamos alimentar novamente a CPU, ok? Tem a fonte alimentada, Power Good acionado aqui na placa-mãe. Eu vou fazer um curto-circuito aqui no jumper onde seria inerente ao Power On. A CPU ligou. Nós não temos mais bips. E com vocês, aí está o post do BIOS, né? Inclusive ele está me informando ali, keyboard failure, fan system failure, strike F1 key to continue and load default values. Né? Então o que nós vamos fazer? Evidentemente, vamos colocar aqui
um teclado no equipamento, para dar continuidade, e eu vou apertar o F1 aqui. Pronto. Ok. Ele já fez a identificação do novo conteúdo. Olha lá, No Boot Device. Agora ele está me informando um novo código de erro. Não sei se está bem visível para vocês. Acho que é aqui, né? Melhor, né? Isso, eu vou ficar segurando porque o celular está descendo a toda hora. Então ali bem perto do meu suporte de câmera está escrito No Boot Device. Né? Deixa eu soltar aqui, pessoal. Vou segurar na mão que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Se desligar, eu volto fazendo um segundo vídeo. Então tá aqui, ó. Tá no boot device, evidente. Ele não tem boot porque tá sem HD, né? A gente só tá com a caveira do computador ligada aqui, né? Só tem a placa-mãe, bancos de memória e a placa de vídeo, tá bom? Não posso me demorar com ele ligado, evidentemente, eu vou desligá-lo novamente. Então, o problema desse equipamento aqui basicamente era mau contato. E o que me assustou e reforçou ainda mais esse mau contato? Foi isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com essa PCB depois que eu passei álcool isopropílico debaixo dela e deixei secar. Vejam bem a quantidade de água que está presa sobre a camada de verniz dessa placa-mãe. Essa é uma placa-mãe antiga e a camada de verniz desse tipo de PCB era bem mais adensada do que são dos computadores modernos, né? Esse computador é de 2010, ele tem 15 anos, né? E agora falando com o meu cliente, vocês vão se recordar, vocês tiveram um problema no telhado dessa sala em específico, né? A área por sobre essa sala teve uma inundação, vocês tiveram uma cascata que caiu, inclusive pelo plafond da luz, etc., inundou a sala todinha, inclusive a mesa onde estava esse equipamento. A água não caiu em cima do equipamento, mas a água inundou a sala toda. E ficou com aquela característica, né? Sabe banheiro, quando você toma banho muito quente no inverno e fica escorrendo água pela parede? A sala toda estava desse jeito. E aqui está o ônus disso, né? O sistema trocador de calor da CPU, fazendo a sua troca de ar, evidentemente puxou ar saturado de vapor d'água, né? Que se condensou na PCB. Então, olha só para vocês verem a quantidade de água que esse equipamento absorveu. Né? Agora nós vamos para a tratativa, né, desse equipamento. Eu vou passar o orçamento para o cliente. Se ele aprovar, acredito que ele vai aprovar, porque ele gosta desse equipamento. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmontar completamente o equipamento, vou levar as PCBs, a placa de vídeo, os bancos de memória, a fonte de alimentação, tudo quanto é parte que possua componente eletrônico, para secar na minha estufa. Vai ser um processo bem longo, porque está bastante úmido e eu quero ter certeza absoluta de estar entregando uma coisa ímpar para o meu cliente. Então, feito isso, vocês vão ver a diferença que vai ficar essa mancha, que vai dar bastante trabalho para tirar. Porque aqui a camada de verniz é muito grossa. Ó. Se eu raspar com a unha, ó, vocês vão perceber que sai, tá vendo? Olha a parte que eu raspei ali. Vamos ver aqui, ó, perto do slot aqui, ó. Tá vendo? Só que isso aí vai ter que ser feita uma esfregação bem forte, com uma escova bem dura, e deixar secar bastante. A gente entra com álcool isopropílico de novo para verificar se existe mais volatilização da água, né? Ou melhor, do álcool puxando a água da layer, né? Para que a gente possa verificar a condição do que a gente está entregando para o cliente, né? Então essa PCB vai para o forno agora, né? Eu já vou passar o orçamento para o cliente, mas já vou colocar ela para secar, porque eu tenho certeza que ele vai aprovar. Nós vamos secar todo o material, né? Então, o grande problema dessa CPU aqui foi única e exclusivamente umidade, né? A impressão que dava era que o computador estava totalmente maluco, né? Tinha hora que ele ligava, tinha hora que ele não ligava, tinha hora que... A maioria das vezes ele travava. Por que ele travava? Depois de algum tempo de funcionamento? Por causa do aquecimento. Você tem um aquecimento de uma placa que está úmida, você começa a ter evaporação de água da placa, que aumenta a condensação nas partes mais frias. Por quê? Porque você tem coluna de ar que está saindo do trocador de calor em cima do banco de memória. Então você tem um diferencial de temperatura menor do que você tem no pé do processador que está quente. Então a água que sai evaporada ali do processador, ela já se condensa automaticamente em cima da RAM que está resfriada pela coluna de ar. E aí ela escorre para dentro do slot e começa a oxidar todo o slot. Né? Isso aconteceu simplesmente no equipamento todo. Né? E a tratativa aqui vai ser essa. Né? O único problema desse computador era cuidado, né? Carinho, limpeza. Então fica aí a experiência para vocês, né? Para quem está começando.
O pau inicial aqui eu identifiquei que tinham problemas nas RAMs, partindo da premissa que a máquina não dava partida. Eu desmontei tudo, fiz a limpeza, que eu falei para vocês que obrigatoriamente eu sempre faço, que é melhor para mim, para que eu possa dar um orçamento mais preciso. O equipamento começou a funcionar, os bancos de RAM, e ele começou a me alertar através de 2 BIOS do BIOS, durante o post, que não havia RAM disponível no equipamento. Eu inseri as RAMs do próprio cliente, nas da Micro Resource também funcionaram sem problema nenhum, eu tenho um bando delas aqui, é que eu acredito que elas não estejam mais aqui, né? Eu já guardei elas no lugar. E feita a recomposição da RAM, os 2 Beezers sumiram e foram trocados por 6 Beezers. E os 6 Beezers nessa linha aqui me indicam a ausência de dispositivo de vídeo. Nós inserimos a placa de vídeo, o micro bootou de novo, tá bom? Então, pessoal, sou muito grato pela assistência de vocês aos vídeos da Micro Resource. Gostaria de me pôr à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês venham ter. Fico à disposição de vocês. Assim, a inscrição de vocês é um presente valiosíssimo para o canal. Não deixem de fazer. Se vocês acham que esse conteúdo é um conteúdo que vale a pena, me ajudem a propagar ele para um número maior de pessoas, fazendo a inscrição no meu canal. A inscrição é o primeiro item que o algoritmo escolhe para poder divulgar o vídeo ou não. O segundo item, que é igualmente importante, é aquele que todo youtuber pede, like. Deem o like, né? Porque se vocês derem o like, outras pessoas, mais pessoas, um número maior de pessoas vai obter acesso ao meu conteúdo e vão poder ter a chance de conhecer isso aqui que eu estou fazendo, conhecer a forma com a qual eu trabalho, conhecer as coisas que eu conheço, que eu estou passando para vocês aqui no canal graciosamente, né? A única coisa que eu peço é a inscrição e o like, tá bom, pessoal? E fico à disposição de vocês. Quem já me perguntou sabe que eu respondo mesmo, faço de coração e não cobro absolutamente nada, tá? É tudo gratuito. Então, aguardo vê-los nas continuidades à tratativa do orçamento dos anos 39 com a correção do namoro, o príncipe submarino, né? Que é esse computador do meu cliente aqui, que é quase um peixe, né? E tão molhado que tá. Então, até lá. Tchau!